A gente volta a falar da discussão sobre a CPMI do INSS, mas agora com um convidado, o deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que integra também essa comissão. Deputado, bem-vindo ao Poder Expresso. Boa tarde. Boa tarde, Lívia. Prazer, viu, estar com vocês aí no Poder Expresso. Satisfação. Prazer é todo nosso, deputado. A gente estava acompanhando, inclusive, agora há pouco, uma transmissão ao vivo, o senador Carlos Viana, que preside os trabalhos, falando sobre apelos que serão feitos a Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, para que os trabalhos da CPMI sejam prorrogados por mais 2 meses, 30 dias. Mas eu queria começar falando com o senhor sobre um requerimento que foi protocolado para ouvir o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Queria entender o porquê dessa possível convocação. Olha, Campos Neto foi o principal responsável, ou seja, veio do governo passado, este problemão do Banco Master. Olha que ali a gente tem algo que varia entre 6 a 12 bilhões que pode ter tido de prejuízo, porque o Banco Master já vinha trabalhando irregularmente, ele já vinha trabalhando com déficit, não teria condições de arcar com esse déficit que ele foi, ao longo do tempo, colocando através de muitas coisas administrativas e politicamente incorretas que vinham sendo feitas através do presidente do Master, Daniel Vorcaro, junto com o braço direito dele, que é o pastor Zé Tel, ligado aqui em Belo Horizonte à Igreja da Lagoinha, que eles tinham até um banco chamado Trava Forte. Isso foi gerando, portanto, uma confusão no mercado financeiro que levou agora no governo do presidente Lula a se fazer uma intervenção e fazer a liquidação do banco antes que o volume de recursos subtraído de outros bancos, como o Banco de Brasília e fundos, inclusive, de previdência de servidores públicos do estado do Rio de Janeiro e outros estados no Brasil e outras cidades, isso acabou avolumando e teve que haver essa intervenção. Quem foi o responsável por não fazer absolutamente nada nesse período? Campos Neto. Então é necessário que se comece de quem criou o problema, que foi o Banco Central, naquela época, que já devia ter feito uma intervenção. O caso foi se avolumando, aposentados do INSS dentro do Banco Master tinham também feito reclamações durante todo o ano de 2023 e 2024, e o Campos Neto sabia disso, foi informado ao Banco Central e não agiu, deixou com que o Banco Master fizesse o que fez. Deputado, a Basília Rodrigues também tem uma pergunta para o senhor. Basília. Oi, deputado, tudo bem? A gente volta aí com todas as atenções voltadas para a CPMI do INSS. O senhor tem um monte de requerimento, né? Tem do Campos Neto, tem do Ibanez Rocha, o Cláudio Castro, o Silas Malafaia. Por que isso? O senhor acha que a comissão virou um palco político e a gente vai ter uma briga de requerimentos, oposição versus governo, ou vai ter um entendimento entre os senhores sobre novos nomes que terão depoimento marcado? Olha, eu estou mirando aqueles que deram um prejuízo grande e têm responsabilidade política. A responsabilidade criminal, muitas vezes, a Polícia Federal fará, que são os chamados peixes pequenos. E nós já escutamos vários deles que tiveram responsabilidade com rombo, entidades picaretas que foram formadas. Nós já avançamos bastante. Mas agora é preciso chegar em politicamente como isso foi possível de ser feito. E aí nos leva aos bancos, em especial agora ao Banco Master. Mas não foi o único, foram vários os bancos que, através do critério de crédito consignado, foram retirando dinheiro dos aposentados, e esses aposentados muitas vezes sequer sabiam que esses bancos o exploravam dessa forma. E isso foi um volume muito grande. Então, às vezes me pergunto, por que convocaram o governador Zema de Minas Gerais? O Zema tem uma financeira que se chama Financeira Zema. Então, isso tem um motivo político. Essa Financeira Zema é quem fez crédito consignado, olha o absurdo, o Basília, crédito consignado para pessoas do BPC e do auxílio emergencial, que era o antigo Bolsa Família. Pessoas muito pobres foram lesadas em cerca de 200 milhões pela Financeira Zema. Olha, ele tem que dizer por que essa financeira agiu desta forma com os consignados aposentados.
O caso do Cláudio Castro, a mesma coisa. Recursos de aposentados da Previdência do Rio de Janeiro saíram de lá e foram investidos no Banco Master para encher os bolsos do Vorcaro. Esse Vorcaro, junto com o Zetel, passou para Jair Bolsonaro 3 milhões na campanha dele, 2 milhões na campanha de Tarcísio de Freitas. Ou seja, alguém estava servindo politicamente para que essa roubalheira acontecesse. Está na hora de colocar o dedo na ferida. Infelizmente, alguns pastores e algumas igrejas evangélicas serviram a isso. O caso da Igreja da Lagoinha é muito claro, porque lá estava o pastor Zetel, que é o braço direito do Vorcaro, e muitos recursos. É o que a gente quer saber. Que existiram 12 aposentados no Banco Master, vieram para lavagem de dinheiro no banco criado dentro da Igreja da Lagoinha. Então, não há, nesse sentido, nenhuma questão política que eu esteja colocando à frente do critério da CPI, mas sim investigando politicamente quem tinha responsabilidade nesses crimes. Eu acho que são questões importantes que a CPMI devia se debruçar. Ranier Bragon. Oi, deputado, muito boa tarde, obrigado pela entrevista. Você citou aí a necessidade de ouvir essas pessoas que têm uma expressão política maior na CPMI e citou aí vários casos relacionados mais ao escândalo do Master, que tem uma conexão, mas não é exatamente o foco principal da CPMI e do INSS. Nesse ponto de vista, o senhor defende também a convocação do filho mais velho do presidente Lula, que surgiram aí suspeitas e a PF está investigando uma possível conexão desse nome, do Lulinha, a esse escândalo do INSS? Isso é que eu chamo de factoide político, porque a própria Polícia Federal, e nós vimos isso em várias reportagens, disse que ele não tinha nada a ver com o caso do INSS. Assim como o irmão do Lula nunca teve. Você vê que a extrema-direita, inclusive o próprio senador Viana, desistiu dessa questão do irmão do Lula, porque se viu que ele não tinha nada a ver com o que aconteceu naquela entidade. E, portanto, desistiram de convocar o irmão do presidente Lula. Agora se agarraram ao filho do presidente Lula, que também não tem nada a ver com isso. Ao mesmo tempo, o presidente, o senador Viana, não coloca de jeito nenhum para votar requerimentos que quebram sigilo para ver se dinheiro do Master foi parar na Igreja da Lagoinha, que ele também é membro dela. Então, não pode simplesmente utilizar da CPMI para fatores políticos que justifiquem um oposicionismo da extrema-direita. Se for para isso que se faz a CPMI, ela não tem realmente validade para se chegar à verdade dos fatos. Então, eu estou trabalhando dentro dos conceitos em que as ligações são claras e as responsabilidades políticas são grandes, sinceramente. Se não fosse o Ibanez, o BRB não tinha tido esse rombo de 2,5 bilhões. E o porquê que isso é importante para a CPMI? Porque o Banco Master foi um dos que colocou muito recurso no crédito consignado. Em relação à Igreja da Lagoinha, aqueles Golden Boys financiaram a festa de Réveillon da Igreja da Lagoinha, lá no Allianz Parque do Palmeiras. Por que os Golden Boys deram dinheiro para a Igreja da Lagoinha? Ora, isso tem que ser investigado. Quando a gente chega em peixe grande e graúdo, aí eles não querem e voltam com um debate sobre absolutamente que nada tem a ver com o tema e com denúncias vazias que não são provadas. E Ander Porcela, sua pergunta? Deputado, o senador Carlos Viana, presidente da CPMI, mencionou agora há pouco numa coletiva de imprensa que ele concedeu a convocação do presidente do INSS, que é a integrante do governo, fica ali sob o comando, sob o guarda-chuva do Ministério da Previdência. Eu queria saber se o senhor concorda com essa convocação e, se sim, o que o senhor acha que o presidente do INSS tem a esclarecer na comissão. Concordo, se é presidente do INSS, evidentemente tem que ser ouvido. Ainda tem alguns presidentes do INSS, do governo Bolsonaro, que não foram, também estão chamados. Mas esse também que está lá agora é importante que vá. Já foram dados vários esclarecimentos acerca do que tem sido feito. Veja bem, este rombo do INSS, nessa questão dos descontos associativos,
eles se iniciaram, e a CPMI já provou isso, no governo Temer, e vieram até 2024, passaram por todo o governo Bolsonaro e nada foi feito para investigar e muito menos para devolver os recursos. O que foi feito agora, durante o governo do presidente Lula, foi, encontrando isso, inclusive agora, fazer a apuração, as pessoas estão sendo punidas, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, além da CPMI, estão verificando esses casos. E o presidente Lula mandou devolver os recursos aos aposentados. Então, não se pode inverter os valores políticos que têm sido aí colocados. Num governo, se descobre e resolve. No outro governo, se esconde e foi feito toda a roubalheira. Então, é preciso que a gente saiba de fato o que está acontecendo. Eu acho que a ida do presidente do INSS agora é importante para dizer, inclusive, quanto que já foi devolvido, quantos milhões de aposentados já receberam o dinheiro e os que não receberam, até quando ainda tem para receber. Eu acho que é importante até para qualificar como nós encontramos esse procedimento, toda essa roubalheira e como estamos resolvendo agora. É um bom parâmetro, sim, eu concordo que ele tenha que ir. Agora, deputado, eu sei que a gente está falando mais da CPMI e do INSS, mas como tem muita relação com esse caso do Banco Master também, a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL, ela fez uma publicação ontem nas redes sociais, essa que você que está nos acompanhando está vendo aí na tela, dizendo que ela, junto com outras parlamentares do PSOL e da Rede, entraram com um pedido na PGR para que Toffoli seja afastado da relatoria do caso. E aqui a gente tem mostrado nos últimos dias que há muitas críticas em relação à condução de Dias Toffoli dessas investigações no STF, desde a imposição de sigilos a essas informações relacionadas às investigações, até outras ações também, que eu não vou citar aqui para não me alongar muito. E é a primeira manifestação, pedido de afastamento de Toffoli, que vem do espectro da esquerda. E nós mostramos também recentemente, pelo menos informações de bastidores, que o próprio presidente Lula estaria insatisfeito com a condução dessa ação por Dias Toffoli. Há alguma intenção da esquerda, do PT, se mobilizar mais para que haja mais pedidos de afastamento ou não? Olha, o que nós queremos é que haja, de fato, um esclarecimento de tudo o que aconteceu. Por isso, veja bem, eu começo nessa questão do Banco Master, na relação que ela tem com o CPMI do INSS, convocando Campos Neto, porque o Banco Central tinha que ter agido e não agiu. Ali, no meu entendimento, está o início de toda essa roubalheira que aconteceu no Banco Master. Isso não foi à toa, eu já digo e repito. Eles receberam recursos do Vorcari e do Zetel, inclusive para as campanhas e recursos milionários para Tarcísio e Bolsonaro. Então, nos interessa que tudo venha à tona. Se Campos Neto escondeu isso para beneficiar o governo Bolsonaro, isso tem que vir à tona. E se o ministro Toffoli não está deixando isso claro, não está deixando a transparência absoluta, evidentemente nós fazemos essa crítica. Se ele vai continuar no caso ou não, é um problema que o Supremo tenha que ver. Agora, que tem que ser transparente, sim. Os documentos, por exemplo, que nós conseguimos a quebra do sigilo fiscal e bancário, lá na CPMI do INSS, do Vorcari, tem que ser colocado para que a gente possa verificar onde esse recurso foi do Vorcari, para onde que ele levou esse recurso todo do Master. Essa quebra de sigilo nós pedimos, chegou a CPMI, o ministro Toffoli, infelizmente, mandou suspender o nosso acesso a ela. Isso está errado. Nós queremos ter o acesso, bem como é preciso ter acesso ao dinheiro também do Zetel, que foi esse que fez financiamento das campanhas e milionárias da extrema-direita no Brasil. É preciso que também o requerimento dele seja colocado em votação. Então, o senador Viana não pode colocar apenas aquilo que lhe interessa. Se o Vorcari tem que ser quebrado o sigilo dele, o Zetel também. O medo de chegar isso à Igreja da Lagoinha não justifica a gente não ter essa quebra de sigilo. Então, acho que o ministro Toffoli tem que ter transparência e deixar com que esses dados sejam de conhecimento público, como disse o presidente Lula. Queria agradecer a participação do deputado federal Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, falando de tantos assuntos polêmicos e espinhosos, nos ajudando a entender tudo isso. Obrigada, deputado. Bem-vindo sempre ao Poder Expresso. Eu que agradeço. Muito obrigado, pelo convite. Um abraço a todos e todas. Muito obrigada.